Que tal saborear um delicioso bolo no pote de chocolate com recheio de brigadeiro cremoso? Uma delícia, não é? Olá, tudo bem com você? Meu nome é Rosângela, do canal Rosângela Trabalha em Casa. E hoje estou aqui para ensinar como montar um delicioso bolo no pote, neste caso aqui de chocolate com sabor de brigadeiro, com recheio de brigadeiro. Então, são duas receitas que já tem aqui no nosso canal, depois você confere nos cards e você vai aprender como montar e é uma verdadeira delícia. Bom, aqui já está o bolo com massa de chocolate. A receita desse bolo eu já ensinei, está em algum lugar aqui deste lado ou deste lado, para que você possa procurar depois no vídeo onde está sendo ensinada essa receita, que eu ensinei uma receita de bolo de chocolate que já sai recheado do forno. Então você só vai fazer o bolo de chocolate, não vai fazer o recheio neste caso. Vai usar somente a receita da massa do bolo de chocolate. Esse aqui já está pronto, também já está pronto o recheio de brigadeiro, já tá aqui na panela, não sei se dá pra ver. Que também está em algum lugar aqui, ou aqui, deste lado, que eu também já ensinei, que foi a cobertura do bolo de limão. Que no caso só não coloquei o chocolate granulado naquele momento, mas eu usei esta mesma receita de brigadeiro, tá? E aqui o chocolate granulado pra gente colocar por cima. Os potinhos aqui com tampa, esses são os potes mais simples. Aí você tem duas opções, ou você corta o bolo e desmancha com as mãos, assim, você vai desmanchando assim com as mãos, né, como a maioria das pessoas fazem. Esse aqui é um bolo redondo, então é meio complicado cortar com cortador. Se você for cortar com cortador, você tem que cortar assim. Esse caso eu tô usando um cortador de coração, porque eu não tenho um em forma de círculo. Você corta assim. Cortou. Assim. Olha como isso ficou. Em formato de coração, você pode colocar ele já no pote assim. Então, são as formas de você poder desmontar, né, desmanchar o bolo para fazer, então, o bolo de pote, ok? Bom, aqui nós vamos montar o bolo. Primeiro, você coloca uma colher de sopa de recheio, no caso aqui é o recheio de brigadeiro. Você vai colocar 2 colheres de sopa rasa da massa do bolo, não precisa encher muito a colher não, e vai colocar, neste caso aqui eu estou usando a calda com leite com açúcar. Você pode misturar o leite com um pouco de leite condensado, ou até mesmo ferver o leite com um pouquinho de açúcar e uma colher de sopa uma colherzinha de café de essência de baunilha, para poder molhar o bolo. Então, você pega uma colher da calda, joga em cima, uma colher de sopa, né, a medida, joga em cima. Você vai colocar, então, mais um pouco, uma colher rasa, assim, sempre uma colher rasa de recheio, você vai jogar assim. Se você achar que tá muito pouco, você pode pegar um pouquinho mais e colocar nas laterais, se é possível, né, pra ficar nas laterais, assim. E mais 2 colheres de sopa aqui do bolo, da massa do bolo. Mais uma colher de sopa da calda, a calda é de sua preferência, nesse caso estou colocando leite com açúcar. Mais uma colher de sopa do recheio, sempre jogando bem nas laterais. Ele tem que ficar um bolo molhadinho, saboroso, porém não deve ser enjoativo, tá? Então sempre vai montando assim. Aí aqui mais 2 colheres de sopa, mais um pouco de leite e aqui mais um pouco do recheio. Como já é a finalização, eu não costumo encher muito, porque se encher, quando vai tampar, o recheio vai grudar na tampa, a cobertura do bolo aqui vai grudar todo na tampa. Então, você põe um pouquinho mais, 1,5 colher, 2 colheres, aí fica a seu critério do recheio. E aqui no caso, eu vou colocar um pouquinho do chocolate granulado, porque já que é um recheio de brigadeiro,
um recheio cremoso de brigadeiro. Então, aí você coloca a quantidade que você quer de chocolate granulado, ok? Eu não coloco muito até em cima, porque fica ruim na hora de tampar, que aí ele vai grudar na tampa. Aí você pega um pouquinho, o seu cliente também vai perder um pouquinho do recheio. Então, ele fica assim, tá? Um potinho assim, olha, fica bem atraente. Esse aqui eu fiz com um pouquinho de pressa, né? Que hoje os aviões estão passando muito aqui em cima, então o microfone do celular pega um pouco o som. Então, é assim que ele vai ficar, tá? Então, tem outros aqui para montar. E a gente pode ir montando, como eu sempre falei. Como eu falei, é sempre colocando uma colher de sopa do recheio. Você pode dar uma espalhada aqui. 2 colheres de sopa da massa do bolo. 1 colher de sopa da calda. Mais 1 colher de sopa do recheio. Você sempre vai fazendo assim, para que ele possa pegar bem o recheio. Aí você volta aqui para a massa do bolo. De novo, 2 colheres. Mais 1 colher de sopa de calda. Como eu disse, a calda é seu critério. E 1 colher de sopa do recheio. Você vai colocando o recheio. Aí mais 2 colheres de sopa de massa. A calda, essa aqui um pouco mais cheia. E aqui por fim, a última colher do recheio, que vai ficar sendo a nossa cobertura. Então, você procura sempre cobrir toda a massa na última camada, para que ele fique mais bonito, tá? O bolo fique mais bonitinho. Você vai fazendo assim, aí coloca o chocolate granulado. E já tampa. É claro que tem fica aqui nessa parte com excesso do recheio em volta. É claro que na hora você vai tirar com papel toalha, você vai tirar esse excesso, vai para depois tampar. É para ficar uma coisa mais bonita, né? Uma coisa bem bonita mesmo. É que aqui eu estou fazendo aqui só para mostrar a noção de como é que monta um bolo no pote para poder vender. É claro que sempre limpa aqui. Quando eu vendo, eu passo o papel toalha aqui, porque é difícil não sujar essa parte, ele vai sujar. Então, a gente tem que sempre estar limpando com papel toalha e depois tampar, para depois, então, oferecer ao cliente. Então, ele vai ficar nessa aparência, tá? Então, olha aqui como ficou o nosso bolo com recheio de brigadeiro. Aqui eu peguei uma porção bem grande na colher. Mas olha, ele fica bem cremoso. É assim que ele tem que ficar, bem cremoso, tá?